utilizar todo o prazo ou extrapolar o prazo impróprio, como muitos fazem. Juízes fazem todos os dias isso. Todos os dias os juízes extrapolam o prazo para publicar sentença, para decisão interlocutória, para decidir coisas no processo civil, todos os dias. Promotores, a mesma coisa. E são funcionários públicos que, eventualmente, esse atraso poderia ser caracterizado, obviamente que dependendo do caso, mas poderia ser até prevaricação, deixando de se manifestar, deixando de decidir por mero interesse pessoal, para poder trabalhar menos, enfim, porque vai mudar de comarca ou algo assim. E vários fazem isso diariamente, funcionários públicos que têm um dever de probidade enorme comparado ao particular, como o advogado é um particular. Portanto, se defensores públicos, promotores, juízes, delegados passam esses prazos, inquérito policial, por exemplo, em caso de réu solto, sempre ultrapassa o prazo legal. Se isso sempre acontece, o que há de errado se o advogado apenas usar o prazo inteiro ou eventualmente ultrapassar também um prazo impróprio, como todos esses que eu citei ultrapassam diariamente? Esse é o primeiro fundamento. Isso é bom. Aproveitar o prazo e não apresentar a peça na pressa no primeiro dia é bom para eventualmente contribuir para a ocorrência da prescrição. E o segundo ponto: se sabe contar prazo adequadamente, com segurança, é melhor entregar as peças perto do fim, no penúltimo dia, e assim você pode refletir mais sobre o caso. Algumas teses precisam amadurecer na sua cabeça, olhar um pouco cada dia, um pouco a cada dia. Um dia você olha aquela peça, olha aquele processo e fica pensando sobre uma tese de nulidade. No outro dia pesquisa um pouco mais e vai pensando. Deixar passar 5, 8 dias pode ser bom para refletir melhor. Nós sempre estamos pensando naquilo que nos preocupa enquanto fazemos outra coisa. Se você olhou o processo, sabe que tem que fazer uma resposta à acusação, olhou o processo, viu quais são as potenciais teses, você vai ficar pensando naquilo até o dia de entregar aquele processo. E vai ficar refletindo sobre isso, mesmo que você não se dê conta, enquanto está dirigindo, enquanto está conversando, enquanto está bebendo uma cerveja, enquanto está esperando alguém numa fila. Sempre. Isso sempre vai acontecer. E é bom. Algumas teses precisam amadurecer. É muito precipitado apresentar peças no primeiro, no segundo dia, porque você precisa fazer aquela tese amadurecer na sua cabeça. É óbvio que, em caso de réu preso, você, em primeiro lugar, tem que pensar na liberdade do cliente. Além de impetrar habeas corpus, recurso ordinário constitucional e tudo mais, você não pode descumprir os prazos, para que não ocorra um excesso de prazo por culpa sua. O excesso de prazo apto a gerar a liberdade daquele que está preso cautelarmente é o excesso causado pelo judiciário ou pelo Ministério Público. Se você contribui para esse excesso, se você atrasa o processo, deixa de apresentar a resposta à acusação, apresenta com 15, 20 dias, em caso de réu preso, primeiro que tem uma chance enorme do preso descobrir que você está atrasando e mudar de advogado, achar que você não está trabalhando direito. Segundo, que isso daí não vai contribuir para gerar excesso de prazo. Esse tempo que você está atrasando é um tempo que o preso está ficando mais tempo ainda preso por sua culpa. E isso tem que tomar muito cuidado. Às vezes, em caso de réu preso, já é melhor não usar totalmente o prazo, até porque a chance de prescrição normalmente é menor. Um caso de homicídio qualificado, por exemplo, ou outros casos, latrocínio, casos que normalmente geram a prisão preventiva. Sabemos que há outros casos de crimes menos graves, mas os crimes mais graves que geram a prisão preventiva, a prescrição é praticamente impossível. Não vai fazer muita diferença se você apresentar no 4º dia do prazo ou no 10º dia. 6 dias num prazo prescricional enorme como esse, não vai fazer diferença. Então, é melhor você
apresentar as peças no tempo necessário, não mais do que isso. Não enrolar mais que isso, não utilizar o prazo inteiro, a não ser que seja totalmente necessário. Eu, por exemplo, casos de réu preso, já teve necessidade de apresentar a peça no 10º dia, a resposta da acusação no 10º dia. Por quê? Porque precisava encontrar endereço da testemunha, precisava encontrar alguma prova, alguma coisa para juntar na resposta da acusação. O endereço da testemunha é aquele momento. Então, eu utilizei o prazo totalmente? Sim, mas era caso de réu preso e aquela era uma chance de absolvição. Daí você pode utilizar totalmente o prazo mesmo no caso de réu preso, quando se trata de alguma necessidade, quando você tem que refletir muito sobre a tese, sobre a complexidade do processo, memoriais também, tem que pensar muito bem quais são as teses que você já vai levar ao juiz para depois conseguir levar também para o tribunal mediante apelação, por isso que tem que ter esse cuidado.